Uma mulher lá do Rio de Janeiro. Estava ela na sua casa com o seu filho, com a sua filhinha, e de repente ela foi no armário para fazer comida para as crianças. Quando ela abriu o armário, só tinha aquilo que sobra: um pouquinho de fubá, um pouquinho de açúcar. Ela olhou e disse: Deus, envia provisão, porque senão vai faltar comida para as crianças. Quando ela olhou na casa, no cômodo seguinte, que a casa só tinha 2 cômodos, vidraça quebrada e um frio, a filhinha dela, a mais velha, estava com uma concha de feijão no ouvido. Ela olhou e disse: minha filha, o que você está fazendo? Ela disse: mamãe, eu estou telefonando para Deus. Eu já sei que não tem comida, mamãe. Eu estou pedindo para Deus mandar comida para nós, mamãe. A mãe ficou olhando, ela disse: mamãe, eu não estou pedindo só comida não, eu estou pedindo uma boneca para me brincar, mamãe. O irmãozinho mais novo disse: aproveita aí que você está telefonando, pede para Deus mandar um cobertor para mim, porque está muito frio. A mãe, quando viu a cena, a lágrima desceu no rosto, o joelho desceu no chão, e ela foi para a oração. Quem ainda crê na oração? Quando ela foi orar pedindo provisão, do outro lado da cidade tinha um crente orando. Deus foi lá e disse: levanta, rapaz, porque eu vou te usar. Quem crê que Deus fala? Vai na cidade, compra isso, compra aquilo outro, compra aquilo lá também. E foi ele obedecendo. Quem crê que Deus conhece os detalhes da necessidade? Vai comprando aquilo também. Eu vou te dar o endereço da entrega. Você vai chegar lá e vai dizer que eu mandei entregar. E lá vai ele. E está o Senhor dizendo: entra à direita, entra à esquerda, siga reto. Quem crê que Deus conhece até o endereço? Bata lá naquela casa que tem uma lâmpada acesa no final da rua. O irmão foi lá, bateu no portão. A irmã foi atender ainda com lágrima no rosto. Ele disse: Deus mandou eu aqui na casa da senhora, e eu não sei se a senhora vai entender. Ela disse assim: se foi Deus que mandou, eu vou entender que eu sou crente. Paz do Senhor para você. Ele disse: então tá bem, mano, é porque Deus mandou eu trazer a compra do mês inteiro para entregar na casa da senhora. Sabe o que ela disse? O que é isso? Então pode colocar para dentro, e coloca para dentro, e coloca para dentro, e coloca para dentro. É coisa que crente gosta, e coloca para dentro. Quando acabou a compra, ele disse: agora a senhora vai ter que me entender, porque enquanto eu estava fazendo compra, Deus mandou eu comprar uma boneca para entregar para a senhora. Aí a menina disse assim: ô moço, a boneca não é dela não, a boneca é minha. Aí o menininho disse: ô moço, e o meu cobertor veio? Ele disse: Deus também mandou trazer um cobertor para entregar na casa da senhora. Levanta a tua mão, levanta, eu estou esquentando a turbina. Segura a mão lá no 3º andar. Eu estou profetizando para alguém: não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Pode descansar, porque o céu vai enviar a provisão. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas pude conhecer Deus em casa através da vida da minha mãe quando ela se converteu. Presta atenção. E eu via. A minha mãe trabalhava e ganhava R$120 por... R$120 ela tinha que alimentar ela e nós 3 filhas dela. R$120. Então tinha muitos dias que não tinha carne. Tinha dias que a minha irmã Larissa, a caçula, dizia assim, ela tinha 3 anos de idade, e ela dizia assim: mãe, cadê meu leite com meu Lescal? Aí minha mãe dizia assim: nós vamos orar e papai do céu vai mandar. Aí teve um dia que ela ficou sem o mamá dela de tarde. Ela tomava 3 mamás por dia na mamadeira. E aí ela disse: mãe, cadê meu Lescal? Aí minha mãe falou: não tem, vai orar. Minha mãe estava muito nervosa e mandou uma criança de 3 anos orar. Daqui a pouco a gente ouve um barulho: meu Lescal, meu Lescal, meu Lescal, eu quero meu leite. E começamos a ouvir e ouvimos que era o barulho da voz da Larissa, falando tudo errado, falando de tudo quanto é jeito. E essa voz saía do quarto da minha mãe.
E então nós abrimos a porta do quarto lentamente. Quando abrimos, a gente viu, irmãos. Ninguém contou, não. Estávamos eu e minha mãe. A minha irmã Elane estava trabalhando. Quando a gente entrou no quarto, a Larissa estava com a boca no pó, o joelhinho no chão e o popozinho para cima, dizendo: eu quero meu Nescau. Porque era assim que ela via a minha mãe orando com a boca no pó. A minha mãe tinha mania de dizer: bota a boca no pó, bota a boca no pó, bota a boca no pó. Então a Larissa ficou ouvindo aquilo. Quando ela viu que não tinha Nescau e minha mãe mandou ela orar, ela entrou no quarto, dobrou o joelho igual minha mãe começou: eu quero meu Nescau, eu quero meu Nescau. Nunca mais eu vou esquecer disso. Era por volta das 3 horas da tarde. Minha mãe chorou, minha mãe buscou o Senhor. Eu fiquei tão angustiada com aquilo que estava acontecendo, porque antes de conhecer Deus, antes de conhecer Jesus, a gente tinha tudo, mas como tudo vinha do que não prestava, quando conhecemos Jesus, tivemos que renunciar tudo. Quando renunciamos tudo, faltou a carne. Aí você diz: faltou a carne quando? Faltou a carne até que a gente aprendeu a orar. Faltou o leite até que a gente aprendeu a orar. Aleluia. Faltou o arroz até que a gente aprendeu a orar. Faltou o fubá até que a gente aprendeu a orar. Porque depois que a gente aprendeu a orar, sabe o que acontecia? Não tinha dinheiro, mas tinha santidade. Não tinha dinheiro, mas tinha renúncia. Aí a Larissa, 3 horas da tarde, bota a boca no pó dizendo: eu quero meu Nescau. Daqui a pouco minha falecida sogra, que na época não era minha sogra, era a esposa do pastor da igreja que minha mãe ia, chega lá em casa muito sem graça, para com uma Kombi e desce umas 5, 6 sacolas de mercado. Minha mãe tinha a pose de quem não passava na prova. Então ninguém sabia. Lembra? Santificação que Deus respalda é feita no secreto. Minha mãe chegava na igreja, tá ali o Daniel que trabalha comigo, meu primo, o primo do Eduardo, nunca viu minha mãe mal vestida. Já viu minha mãe mal vestida na igreja, Daniel? Nunca! Daniel era superintendente da escola dominical. Todo domingo de manhã nós estávamos lá. Minha mãe chegava, meu irmão, no saltinho dela, cintinha amarrada, blusinha da antiga Gripom, mediam R$5 era uma blusa, R$3 era uma saia. Aí ela chegava toda arrumadinha. O povo achava que minha mãe era cheia da grana, e a gente sem carne, sem leite, sem nada. Mas a minha mãe não era cheia da grana, mas ela dizia: Jesus, hoje eu vou jejuar porque amanhã eu preciso encher esse armário. Aleluia. Tem misericórdia de mim. E ela clamava e não se arrependia da vida que renunciou para poder ter vida santa. Aí um dia a gente foi subir o monte. O Senhor disse para ela: eu sei que tu não tens marido, mas agora tu vais saber que eu sou teu marido. Aí nesse dia, Larissa tá lá de joelhinho: eu quero meu Nescau. 3 horas da tarde. Quando deu 4 horas da tarde, a Kombi da minha sogra para na porta de casa. Desce 5, 7 sacolas. 2 eram de carne, o restante só tinha uma coisa. Eu estou te falando no altar, em Deus falo a verdade e não minto. 2 sacolas tinha arroz, feijão, carne. As outras 3, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau. Minha falecida sogra, que já dorme no Senhor, que na época não era minha sogra, chega na porta, olha para minha mãe e diz assim: ô Luciane, minha filha, você me desculpa, eu estou constrangida, porque eu sei que você não precisa, mas eu tive que vir aqui, porque eu chamei o Carlos, meu sogro, para ir no mercado umas 3 horas. E eu estou andando nos corredores para fazer as minhas compras. Ele não mudou, ele não mudou. Não mudou, não mudou. Ele não mudou, ele não mudou. Ele não mudou. E eu estava nos corredores para fazer minhas compras. E eu queria fazer minhas compras, mas eu não tinha paz. A voz de Deus me dizia por entre os corredores: encha o carrinho de leite e de Nescau. Então eu sei que você não precisa disso, mas eu trouxe. Quando minha mãe agradeceu, abraçou, beijou, falou era de Deus e botou as compras para dentro. Quando abriu as compras, eram essas 2 sacolas que eu falei, e o restante tudo leite e o achocolatado, que agora que eu me liguei que eu dei patrocínio à beça para eles, né? E aí quando abriu,
Eu chorei, minha mãe chorou, minha irmã chorou. Só teve uma pessoa que não chorou. A Larissa. Ela disse assim: meu Lescal tá aí? A gente falou: tá. Para ela aquilo dali era normal. Vou pedir pro meu pai, ele vai trazer. Tomou uma madela e cresceu sendo sustentada pela mão de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Jesus me levou para Israel, pastor. Presta atenção nesse testemunho aqui. R$50 para Israel. E achei que eu estava abafando, irmão. Pus R$50 no bolso, falei, seja o que Deus quiser, porque a passagem eu ganhei. Lá, se eu precisar, falei para minha esposa, vamos ficar 12 dias, eu controlo. E esse 50, eu passo os 12 dias. A gente é da guerra. Quando chegamos lá em Tel Aviv, irmãos, nos hospedaram no primeiro dia na frente, num hotel de frente com o Mar Morto, com o Mar Mediterrâneo. Coisa de Deus, só Deus para fazer isso. Catar um camarada com 50 conto e pôr lá na frente do Mar. Quem estava hospedado comigo no mesmo quarto? Pastor Márcio Farias. Fomos juntos nessa viagem. Aí eu olhei para o pastor Márcio Farias, saímos no saguão do hotel assim, falei para ele, ô varão, eu vou falar um negócio para o senhor, mas o senhor não conta para ninguém. Eu acho que ele pensou, o pastor Isaías vai confessar alguma coisa aqui. Ele falou, não, pode falar, eu sou de segredo. Falei, você acredita que eu atravessei metade do planeta, estou no meio do deserto com R$50? Ele olhou para mim e falou, você está melhor do que eu só tenho 35. Tirou 35 do bolso e colocou na mesa assim, ó. Aí eu, para me crescer em cima dele, falei, eita, eu pensei que eu estava ruim, mas tem gente pior que eu. Ele olhou para mim e falou, mas a tua onça aqui não morde ninguém, meu amigo. Ela não vale nada aqui. Aí eu falei para ele assim, pastor, agora nós temos que se preparar, meu irmão. Ele falou, por quê? Eu falei, porque faz parte do pacote da viagem, o café da manhã e a janta, mas e o almoço? E ele, estrategista, falou, varão, vou te falar uma coisa. Vamos caprichar no café e o almoço deixa Deus. Aí nós levamos a nossa malinha, chegava no café da manhã, tomava café no hotel, pegava umas frutas, colocava na malinha porque era permitido e levava fruta. No primeiro dia, pastor, chegamos num restaurante, eu entrei no restaurante, no lavabo para lavar as minhas mãos. Uma irmã chegou em mim e falou assim, ô pastor Isaías, que alegria poder viajar numa caravana que o senhor está fazendo parte. Eu nem sabia que eu era tão querido assim, irmão. Eu olhei para ela e falei, ô irmã, obrigado. Ela falou, o senhor acredita? O meu marido ainda não é crente, vai se batizar no próximo batismo. Ele não ia vir na viagem, mas quando o pastor colocou a faixa dos pastores que ia vir e o rosto do senhor, ele perguntou para mim, o pastor Isaías de Catanduva vai? Vai. Não, se ele for, confirma. Se ele for, eu também vou. Pois tu acredita que meu marido veio na viagem só por causa do senhor? Eu pensei, meu Deus, eu nem sabia que eu estava com esse pop todo. Aí ela falou assim, o senhor me dá liberdade de tirar uma foto junto eu, ele e o senhor? Claro. Saí do lavabo, encontramos ele, ela chamou ele. Quando nós se abraçamos, que tiramos a foto, ele olhou para mim e falou, pastor, eu admiro muito o senhor. E o senhor me permite eu fazer um convite para o senhor? Eu falei, se tiver no meu alcance, o senhor dá a honra de almoçar com a gente e eu te abençoar. Aí, para mim não deixar o meu amigo sozinho na guerra, falei, mas duro que eu já combinei com o pastor Márcio e o pastor... Não, chama ele também. Varão, vem. Não tem pastor, não. Senta aí, obreiro. Chegamos à noite no hotel, em outro hotel. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Cada dia você passa numa cidade, se hospeda num lugar. Chegamos à noite no hotel. Quando nós estamos jantando, um rapaz de São Caetano do Sul chegou em mim e falou assim, pastor, eu ia convidar o senhor para almoçar junto comigo, com meu filho. Só que quando a gente foi convidar, chegamos tarde. Já tinham convidado o senhor. Eu já quero fazer o convite hoje à noite para não correr perigo. O senhor dá a honra de almoçar com a gente? Vai alegrar os irmãos? Vai. Então, já que vai alegrar os irmãos, eu mal sabia que era a provisão de Deus. No segundo dia, almoçamos com aquela família. Quando chegamos no hotel, no outro dia, jantamos, entramos para o quarto. Olhei para o Márcio, falei, não, faltam só 10 dias. 2 Deus já cuidou, falta 10. Ele olhou para mim e falou, eu continuo na mesma tese, capricha no café e deixa Deus cuidar do almoço. Mas no terceiro dia que nós estávamos no ônibus, a guia turística pegou o microfone do ônibus e disse assim,
quero dizer para vocês e lhe pedir a vocês um pedido de desculpa. Não é culpa da agência de turismo, mas os 3 últimos dias que nós íamos ficar hospedado em Jerusalém não vai dar. Vamos ter que ficar hospedado em Berseba. Vamos viajar quase 150 quilômetros de manhã e mais 150 à tarde para ir e voltar. Por quê? Porque Jerusalém está muito cheio. Não tem um hotel só para colocar toda a caravana de vocês no mesmo hotel. E a agência não aceita trabalhar metade de um lado, metade do outro. Tem que ficar todos os turistas juntos. Então eu quero pedir desculpa, apesar de não ser culpa nossa, que vocês vão ter que viajar um pouquinho de manhã e à tarde para poder passear em Jerusalém nos últimos 3 dias. Mas para vocês não ficarem chateados, muito embora a culpa não é nossa, até ontem vocês pagaram o almoço. Mas de hoje até o último dia, o almoço faz parte também do pacote. É Deus dizendo: eu vou cuidar de você. Pastor, chegamos no último dia, um irmão chegou em nós e falou assim: sabe, eu queria trazer eu trouxe um dinheiro para ter o prazer de todos os dias vocês comer comigo e com a minha família, e eu abençoar vocês, mas a agência agora deu tudo para vocês, só que o dinheiro eu não vou levar embora não. Olhou para mim, para o pastor Márcio, e disse: vocês aceitam como oferta? Fomos com 50, ainda recebemos oferta. Abençoou a gente. Fomos na 25 de março de Jerusalém, trouxe presente até para a sogra, para a glória de Deus. Quando eu cheguei no Brasil, minha esposa disse: e como é que foi a viagem? Uma bênção. E o dinheiro que era pouco? Eu falei: você acredita que eu trouxe de volta? Ó, é Deus dizendo: eu vou. Irmão, escuta aqui antes de você dar glória. Deus é Deus das coisas pequenas, mas Deus é Deus das coisas grandes também. Segura esse glória e prepare outro. O Deus que é Deus de coisas grandes é Deus de coisas pequenas também. Então eu quero profetizar. Quem sabe alguém aqui ainda paga aluguel. 2023, Deus te tira do aluguel e te coloca na casa própria. Receba a palavra. Deus pode mudar teu carro, Deus pode mudar a tua casa, Deus pode mudar a tua realidade. Eu não vim aqui pregar teologia da prosperidade. Eu sou boca de Deus, e quem crê receba. Deus vai mudar a tua história. Receba esta palavra. Um dia eu levantei de manhã e Deus falou no meu coração, na época, isso deve ter acho que quase uns 10 anos. E Deus falou: você levanta, porque você tem que dar 20 mil reais para alguém. Quando eu escutei essa voz, eu já falei: Satanás, está repreendido. Porque se fosse Deus, diria: hoje alguém vai te dar 20 mil. Mas aquilo me incomodou. E eu comecei a pensar: quem? Eu tinha tanta gratidão para dar os 20 conto. E eu pensei numa pessoa, mas eu estava tão indignado. Estou falando sério, não estava a fim de dar nada. Entendeu? E aí eu fiquei pensando: quem? Aí eu achei que era uma pessoa. Peguei os 20 mil e levei para a casa da pessoa, para Deus me sinalizar. Cheguei lá, conversei, estava confuso se Deus estava falando e eu estava bloqueando. Eu sei que não deu certo. E eu voltei feliz com os 20 mil para casa. Assim que entrei em casa, minha mulher me disse assim: Cláudio, eu queria falar com você e te pedir um negócio, mas eu não queria que você me perguntasse para quê. Aí eu falei: pode falar, querido. Ela falou: você me dá 20 mil? Quando ela falou: você me dá 20 mil, eu falei: Jesus, o brincalhão aqui sou eu. O senhor é sério, é ela. Eu vou ter que dar 20 mil para ela e não perguntar
pra quê? Pedido desse vale um desvio. Pois bem, eu peguei os 20 mil. Só Deus sabe, Ele está aqui. O Senhor sabe a quantidade de vezes que eu queria perguntar para quê e não perguntei. E presta atenção, o dinheiro estava sobrando, não. Eu estava juntando para comprar, como diria um bom mineiro, um trem. Foi mó barato, porque umas 2 semanas depois, eu estou chegando em casa. Eu abri o portão. Quando eu vou entrar, o lixeiro está saindo. Mas ele estava tão feliz que eu pensei, o que minha mulher fez com esse lixeiro? Com o gari. E eu falei, que... cara tá feliz. Ela falou, Cláudio, que bênção, filho. Estava aqui, Deus falou comigo, olha, o rapaz vai vir tirar o lixo, dá R$500 para ele. Eu falei, dos meus 20. Deixa eu falar uma coisa para você. Viver com Deus é um grande desafio quando você estiver disposto a colocar Ele como o Senhor da tua vida. Porque aí você vai passar a fazer não mais o que te agrada, mas o que agrada a Ele. Não mais o que te interessa, o que interessa a Ele. Não mais o que deixa você satisfeito, mas Ele satisfeito. Porque quem está falando com você é um ex-cortador de cana-de-açúcar. É um ex-apanhador de laranja. Eu apanhava café. Eu tenho minha caixa de engraxar sapato até hoje. E hoje eu sustento mais de 100 famílias. Como foi que isso aconteceu na minha vida? Não foi da noite para o dia. Porque eu preguei 10 anos da minha vida, abençoando. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram curadas, e eu não tinha dinheiro para comprar um terno. Por 10 anos da minha vida, eu preguei usando uma grife japonesa, que me deram. Terno que me deram, sapato que me deram, e quando alguém sentia de dar, eu sentia de receber. E quando não sentiam de me dar, eu amaldiçoava, porque eu queria a todo custo. Eu preguei no maior evento missionário do mundo por 10 anos, ensinando missão, estimulando o povo a fazer missão, e nunca tinha dado uma oferta para a obra missionária. Até que um dia eu fui confrontado pela verdade, e eu fiquei com vergonha de mim. Eu levava oferta todo ano para casa do pastor Cisino Bernardino. Quando Deus falou comigo no quarto de hotel, com um envelope na mão da oferta que o pastor Cisino tinha me dado, eu fiquei com tanta vergonha de mim, que no dia seguinte eu fui lá no Gideões, falei, pastor Cisino, quanto fica para cuidar de missionários em Cuba e no Chile um ano? Ele fez um cálculo, custa tanto. Eu que ele me deu, falei, ó, tá aqui, eu quero pagar antecipado. Ele falou, mas isso aí não é oferta que eu te dei? Eu falei, é. Eu falei, meu filho, você está bem de saúde? Está bem da sua cabeça? Eu falei, por quê? Porque itinerante não dá nada para ninguém, só recebe. Até o pastor Cisino sabia. Eu falei, por quê? Eu quero quebrar isso hoje, pastor. Eu quero semear. E a partir de hoje eu sou um semeador. Não conte para ninguém. Foi o pior ano da minha vida, financeiramente falando. Eu passei necessidade naquele ano. Mas eu nunca deixei faltar nada para os missionários. Porque eu fiz um voto. No final daquele ano, não me pergunte como, aconteceu um milagre. Eu comprei a minha casa. A casa que eu sempre quis ter, eu consegui comprar no final daquele ano, recebendo o mesmo que eu recebi o ano anterior, só que agora repartindo com os outros. Existe um mistério na oferta, existe um mistério no sacrifício, existe um mistério no dízimo, que não tem como explicar. Se explicar, deixa de ser mistério. Se explicar, deixa de ser milagre. Há uma bênção e uma multiplicação. Quem aqui já viveu uma experiência dessa? Todos nós. E por que a gente não continua fazendo? Por que a gente faz, recebe um milagre e para no meio do caminho? Se sabemos que a fonte é inesgotável. Nesse dia que eu comprei a minha casa, estava indo para falar para minha esposa que eu tinha comprado a casa. No meio do caminho, Deus falou comigo. E foi Deus, não foi o diabo, não foi um vento. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo dentro daquela Brasília que eu tinha, aquele carro maldito do inferno.
Porque não era seu. A Brasília sempre foi um tormento na minha vida. Pegou aí, não? Não caiu a ficha? Vou falar de novo. Brasília sempre foi um tormento na minha vida. Então, Deus falou comigo, quer ser um homem próspero e rico? E eu respondi, quero. E o Senhor disse, semeie essa casa na vida de alguém que precisa mais do que você. E você vai ver o que eu faço na sua vida. Cheguei em casa, quando eu contei para minha esposa, ela olhou para mim e disse, você tem certeza que foi Deus que falou? Eu disse, eu tenho. Ela disse, então vamos fazer. Procurei na minha cidade uma mulher inválida. Levei ela dentro da minha Brasília, na casa novinha. Era pequena, mas era nova. Era forrada, tinha banheiro dentro de casa, piso frio. A casa que eu morava era só Deus. Não vou nem falar que me dá vontade de chorar de mim mesmo. A mulher olhou a casa, chorou, disse, que casa linda. Será que um dia Deus vai me dar uma casa dessa? Eu estiquei a chave e disse, é sua? Ela não pegou a chave, ela falou, mas você não paga aluguel também? Eu falei, dona, não discute não, pega logo. Ela catou a chave e disse, é minha mesmo? Ela falou umas 3 vezes, eu disse, é. Ela falou, podemos ir no cartório? Eu falei, para quê? Para a gente já passar para o meu nome, que vai que amanhã você desanima, desiste. Eu esperava o milagre acontecer na minha vida em uma semana. Não veio. 1 mês, não veio. 3 anos. Eu parei na porta da casa da mulher um dia, estiquei a mão, eu ia amaldiçoar ela. Deus não deixou. O Senhor falou comigo, eu não te obriguei. Eu mexi com a sua fé e você fez. Eu falei, e agora? O Senhor disse, agora aguarda. Porque a lei é imutável. Quem planta é obrigado a colher. Ninguém é obrigado a plantar. Mas depois que planta, se você não colher, alguém vai lá e vai colher no seu lugar. Mas a colheita é obrigatória. E eu tive paciência. No 4º ano, isso depois de ter virado na minha igreja, motivo de risada, deboche, o meu pastor em reunião de obreiras me apontava e dizia, não faça como esse maluco que fica indo nesses congressos, ouvindo esses homens que falam loucura. Pegou a casa que Deus deu para ele, deu para os outros, você paga aluguel. Todo mundo ria de mim. No 4º ano, Deus fez uma coisa na minha vida que nunca tinha feito na vida de nenhum pregador do Brasil. Uma gravadora aqui no Rio de Janeiro me contratou como pregador. Pegaram uma mensagem minha, uma só, o sonho de José. Colocaram em DVD. Colocaram em uma revista e colocaram nas bancas de revista de 4 estados brasileiros. 1,5 milhão de cópias foram vendidos em 20 dias. Não, você não entendeu. Você sabe que é 1,5 milhão de DVD ser vendido em 20 dias? Os royalties que eu ganhei desse DVD mudou a minha vida. Só que essa gravadora, depois disso, lançou mais 200 mensagens. Nenhuma vendeu menos que 300 mil cópias. Deus virou a minha vida do avesso. Enquanto eu dava glória a Deus, falava em línguas estranhas, orava por cura, eu não saía da pindaíba. Eu precisei sacrificar. Pastor Igor disse, pastor, ministra para nós a oferta que eu quero aprender. Então eu estou ensinando vocês. Esse é um segredo. E vou repetir, não é segredo para crente, é para qualquer um que acreditar. Vou falar de novo, é para qualquer um que acreditar, católico, espírita, ateu. Eu estava pregando em Nova York, e eu encerro aqui, numa igreja brasileira que era alugada de um prédio americano, ficava ali perto da Times Square, e uma igreja linda, estilo barroco, e eu fui andando pela igreja, que eu gosto de ver arte, passei perto de um lugar que tinha lá as informações da igreja, e eu quase tive um surto, porque estava lá a arrecadação do mês daquela igreja. 3.600.000 dólares de dízimo e oferta. Eu fiquei de queixo caído. Falei, como é que uma igreja arrecada quase 4 milhões de dólares de dízimo e oferta? Terminei de pregar no culto à noite e o pastor americano foi para me ouvir pregar. Saímos para jantar e ele falou, me conta o segredo dessa unção que você prega. E eu, sem entender o que você fala, eu senti o que você falou. Eu falei, eu conto meu segredo se o senhor contar o seu. Ele falou, que segredo você quer saber? Eu falei, como é que faz para ter uma igreja que arrecada 4 milhões de dólares por mês? Ele deu um sorriso e ele disse, minha igreja é abençoada. Eu falei, quantos membros o senhor tem? Ele disse, 30. Eu falei, o quê? 30 mil? Ele, não, 30 crentes.
Eu dou Santa Ceia para 30 crentes. Eu disse, como é que 30 crentes dizima 4 milhões de dólares? Ele disse, não, estou falando de membros. Pergunte para mim quantos dizimistas eu tenho. Eu disse, quantos? Ele, 1.500. Aí a minha cabeça deu um nó. Falei, calma aí, o senhor tem 30 crentes que congregam? Sim. E o senhor tem 1.500 pessoas que dizimam? Sim. Falei, me explica. Ele falou, explico. Os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos dos fundadores dessa igreja aprenderam com os pais que vieram da Europa fugindo da Inquisição. Enquanto vocês forem liberais ao Senhor, o Senhor será liberal sobre a nossa nação. Ele me disse, esses 1.500 pessoas que dizimam e ofertam não vão à igreja, bebem, fumam, se drogam, ficam em Wall Street nos seus arranha-céus, ganham milhões, dizimam até pouco, podem nunca ir para o céu, mas enquanto viverem na terra, nunca faltará nada a eles. Por quê? Porque a lei da semeadura. Quem conhece aqui espírita kardecista? Tô falando, não é o pai de Chiqueiro, não, espírita kardecista, Allan Kardec, mesa branca, quem conhece algum? Tenta lembrar na sua cabeça se tem algum deles pobre. Classe média alta. Pergunte por quê. Vai domingo na casa deles, você vai descobrir. Todo domingo à tarde eles enchem um carro de mantimentos e saem distribuindo para os pobres. Está escrito, quem dá ao pobre a Deus empresta. Eles plantam matéria, colhem matéria. Podem nunca ir para o céu. Enquanto viverem aqui, nunca faltará nada a eles. Aí eu estou diante do único povo que tem o livro da verdade. Que já leram aqui que Deus é dono do ouro e é dono da prata. Que já leram aqui, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu vou ou não vou abrir sobre vocês as comportas do céu. E aí na hora da oferta você fica filosofando. Faço ou não faço? Entrego ou não entrego? O que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Não interessa o que eles vão fazer. O que interessa é o que você está fazendo. Com esta palavra, eu libero sobre vocês uma bênção. Quem crer, coloque a mão no coração. Senhor, dê aos seus filhos nessa noite uma oportunidade deles descobrirem se o que eu estou pregando é verdade ou não. Mas só tem uma maneira disso acontecer. Revela para eles o que eles devem fazer nessa noite. Que semente devem plantar? O que devem plantar? Porque o Senhor falou comigo. Quando eu semeei aquela casa, o Senhor falou comigo. Fala com eles também. Porque durante a oferta dessa noite, algo extraordinário vai acontecer na vida deles. E eu vou voltar aqui, não sei quando, mas quando eu voltar aqui, Senhor, eu vou ouvir testemunhos do que o Senhor está fazendo aqui nesta hora. E quem crê, diga, eu creio. Irmão, Deus não deve nada para ninguém. Eu vou repetir, Deus não deve nada. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Esses dias eu na cidade de São Paulo, eu fui numa reunião de obreiro. Aí eu pedi para minha esposa fazer um café. E aí quando eu estou saindo, ela falou para mim assim, filho, eu preciso de um perfume. E eu fiz de conta nem que eu vi, irmão. É porque eu sou daquele tipo, para que gastar saliva à toa, né? Eu não tinha, vou ficar dando... Não, fiz de conta que não ouvi, pastor Maurício, mas ela não se deu por vencida. Falou, filho, eu tô falando com você, eu preciso de um perfume. E eu falei pra ela, hoje eu não tenho, filha. Quando eu tiver, eu te dou. Se eu tiver amanhã, eu te dou, mas hoje eu não tenho. Tá bom? Não, tudo bem, só pra te avisar que eu preciso de um perfume. E aí, varão, eu fui para a reunião de obreiro. Quando eu estou voltando da reunião de obreiro, o meu coração ardeu pra mim passar num caixa eletrônico e puxar o saldo. Mas ardeu, eu sabia que eu não tinha nada, mas ardeu tanto que eu falei, ou o anjo passou, desceu, fez um rebuliço, ou alguma coisa aconteceu. Eu tô sentindo que tem alguma coisa. Aí eu parei lá, desci do metrô antes de pegar o ônibus, fui no terminal, puxei o saldo. Tinha alguma coisa na tua, irmão? Porque na minha, não. Falei, isso era uma emoção terrível. Eu tava pensando que tava cheio de Deus, eu tava cheio de emoção, isso sim. Cheguei à conclusão que todo vaso vaza. Eu cheguei a essa conclusão. É porque eu tava tão crente que tinha alguma coisa. Ardeu no coração, meu irmão. Ardeu no coração, mas não tinha nada. Aí quando eu apertei cancela lá que a máquina devolveu o meu cartão, que eu puxei, que eu virei para sair da agência, uma senhorinha atrás de mim disse, pastor Isaías. Falei, sou eu mesmo, irmã. A paz do Senhor.
tudo bem? Falei, eu estou bem. O senhor sumiu da igreja lá, nossa igreja. Eu nem lembrava quem era ela, muito menos a igreja, porque eu sou ruim de guardar a fisionomia. Falei, não, irmão, fique em paz, nós já estamos voltando lá. Educado, né? Mas primeiro, não sei nem de onde ela era, mas enfim. Eu falei, não, fique em paz, nós vamos voltar lá em nome de Jesus. E tinha uma fila atrás dela e ela era próxima. Tinha uma fila atrás e ela era próxima. E aí ela olhou para o povo, olhou para mim, e o povo já querendo furar a fila. E uma senhora de uns 65 a 70 anos, mais ou menos, muito simples na aparência, nas vestes, muito simples mesmo. E eu disse assim para ela, irmã, a senhora vai perder a vez da senhora na fila, pode usar. Mas eu queria falar com o senhor. Eu falei, pode ir lá, eu espero a senhora. Me afastei um pouquinho, fiquei no cantinho do banco. Ela foi lá rapidinho, voltou. Quando ela voltou, não sei se ela já tinha aquele dinheiro na bolsa, ou se ela, do terminal até a minha pessoa, ela embrulhou tanto que parecia um canudinho, de tanto que ela embrulhou aquele dinheiro, e ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmã Kátia. Quando ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmãos, não desfazendo, eu quero que os irmãos me entendam, por favor. Eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Uma senhora de idade, aparentemente muito simples, e eu novo, de terno, gravata, eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Quando ela veio colocar no meu bolso, eu segurei o pulso dela, falei, não, minha irmã, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ela falou, pastor, não me impeça de ser abençoada. Eu disse, minha irmã, só a atitude da senhora, a senhora já está sendo abençoada em querer fazer, mas muito obrigado. Ela falou, não, pega, por favor. Não, daí ficamos lá, pega, não pego, pega, não pego, pega, não pego. E o povo da fila olhando, e não, sim, não. Não, mas eu não estava desfazendo, irmão. Eu estava me achando incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. E ela disse assim para mim, pastor, por favor, em nome de Jesus, pega. Eu disse, irmã, em nome de Jesus, eu quero dizer para a senhora, olhei bem nos olhos dela, varão. E eu disse, em nome de Jesus, irmã, eu não estou precisando. Muito obrigado. E quando eu disse isso, ela olhando nos meus olhos, ela disse assim, se o senhor não está, faça o que o senhor quiser, mas eu quero lhe dar. Dê para tua esposa, quem sabe ela quer comprar um perfuminho, você nem sabe, dê para ela. Ó, irmão, podia ter dormido sem essa, né? Irmão, Deus está mandando, nós está falando não, aí então receba. Daqui, irmã, pronto, Deus já está falando de verdade mesmo, porque esse som aí eu ouvi. Eu estava em Santa Catarina ministrando, e eu vi um casal de missionários que estava louvando a Deus, e eu vi que a irmã estava lutando, eu falei, a senhora está com um semblante de quem está lutando. Ela falou, pastor, eu estou há mais de 15 dias longe de casa, deixei uma cesta básica com os frangos em casa, para os meus filhos comer, tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. E antes de ontem eu liguei em casa, terminou a cesta básica, terminou tudo. Eu falei, o que o pastor acertou em fazer por você? Ele falou, vender 50 CD. Eu falei, pastor, 50 CD, dá uma oferta para eles. O pastor, olha, o que é combinado não fica caro, 50 CD pronto. Eu fiquei com compaixão daquele casal de missionários. Falei, meu Deus, é o reino, pessoas que se entregaram na palma da tua mão. No domingo à tarde o pastor me convidou para mim na fazenda dele, fui lá, um sítio, coisa mais linda, piscina, tudo do bom e do melhor, coisa mais linda o sítio. E aí a esposa do pastor falou, vem cá, no meu galinheiro eu vou te mostrar uns frangos de raça, uns frangos, irmãos, pareciam uns perus, uns negócio grande assim. E eu parei na frente daquele galinheiro e falei, irmã, estou sentindo um negócio do céu aqui. Ela achou que eu ia profetizar para ela, ela falou, então fala, pastor. Eu falei, estou sentindo que eu só tenho que matar esses frangos que tem aqui, limpar bem limpinho e dar de presente para aquele casal de missionário que está louvando a Deus lá na igreja. Ela falou, pastor, mas Deus falou com o senhor, mas não falou comigo não. Eu falei, mas com a senhora ele nunca vai falar, irmã. Mas fica tranquila. À noite fui pregar no encerramento do Congresso de Missões. Falei, irmãos, tem gente que ama pé de abóbora, tem gente que ama porco, tem gente que ama cabrito, mas o amor aqui é por frango. O pessoal aqui nesse campo é apaixonado por frango. E a esposa do pastor pegou para ela e arrumou uma confusão, saiu, foi lá para a porta da igreja, e aquele alvoroço que as mulheres são práticas no fazer e tal. E aí deu aquela confusão. Quando terminou o culto, o pastor falou, a minha esposa ficou chateada e já mandou matar os frangos, o caseiro para trazer, mas ela está furiosa. Falei, fica tranquilo, pastor, é o reino, é o reino. Fui lá me despedir, falei, minha irmã, foi muito bom o congresso. Ela, amém, fica com Deus, amém, até a próxima, amém, amém, amém. Falei, o que, irmã? Deus abençoe vocês, amém. Fui embora. Na segunda-feira à noite ele me ligou, falou, pastor, o senhor foi embora, o senhor me deixou numa luta tremenda. A hora que eu fui deitar, minha esposa me catucou e falou assim, olha, tu nunca mais vai trazer aquele homem aqui. Aquele homem levou os meus frangos, que eu tinha prazer de ir no sítio para matar eles, para cuidar deles,
para ter prazer de levar ração para eles. Aqueles frangos eu não matei nenhum, eu tinha zelo deles. Frango que veio lá do lado da China para lá. E eu estou apaixonado pelos frangos que ele me fez eu matar todos os meus frangos. E 2 e pouco, 3 horas da madrugada, ela virava de um lado para o outro e falou assim: olha, tu não é doido trazer aquele homem de volta aqui. Eu falei: ele nunca mais volta aqui, mulher, fica em paz. 4 horas da madrugada eu tive que levantar a voz. Falei: irmã, mulher, esquece esse negócio. Deus vai tratar contigo, mulher. Esquece esse negócio, sepulta esses frangos, vão dormir. Foram dormir 5 e pouco da manhã, não deu 6 horas, o pastor falou para mim, bateu na casa pastoral, ele olhou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, e ele não sabia do que se tratava, olhou um soldado, desceu de lá e falou: pastor, o senhor me perdoe estar lhe acordando essa hora da manhã, mas é o seguinte, aqui bem na entrada da cidade aqui, essa madrugada vindo uma carreta carregada de frango de Concórdia para Curitiba, tombou nessa madrugada bem na entrada da cidade, e aí o motorista, nós socorremos, ele passa bem, e a carga foi liberada. Eu me lembrei que aqui tem uma Assembleia de Deus, e tem 4 toneladas de frango lá à disposição de vocês. O senhor quer 4 toneladas de frango? Eu falei: eu quero, mas quem vai carregar é a minha esposa, ela gosta de frango. 6 horas ele falou: minha filha, tu quer frango? Falou: frango. Então tá bom, então levanta, vamos pegar uma Kombi, a Kombi da igreja, e vamos distribuir frango na cidade. A cidade com 12 mil habitantes. Ele falou: pastor, distribuir frango na cidade toda. Aqui na casa pastoral é frango na sala, é frango na cozinha, é frango na varanda, é frango para tudo que é lado. Eu não sei onde é que vai colocar tanto frango, pastor, mas eu quero lhe agradecer, porque o senhor passou aqui nos ensinando a repartir. Deus procura um homem, para fazer deste homem um abençoador do seu reino. O amor precisa estar acima de qualquer coisa material. Quando nós aprendemos a amar como Cristo, nós entendemos que precisamos abençoar a vida do próximo. Porque aquele que pode fazer o bem não faz, está pecando. O que Jesus nos ensinou foi a amar ao próximo como a ti mesmo, amar ao teu Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quem pode fazer e não faz, está pecando. Aprenda a ter um coração grato. Aprenda. Jesus disse que qualquer um pode fazer pelos pequeninos e faz, é como se estivesse fazendo por ele. E qualquer um que pode fazer pelos pequeninos e não faz, é como se não estivesse fazendo para ele. A Bíblia diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu ou a quem não vê? Ame ao seu próximo, ame ao teu Deus. Se puder ajudar, ajude. Tenha um coração bondoso. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.